E agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns medicamentos, né, e prescrições. Deixar bem claro aqui, gente, que eu não estou falando um caderninho de receitas para você, então quando o paciente apresentar isso, você deve usar isso. Não vou fazer isso aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês os medicamentos, prós e contras deles, qual a prescrição, e é você que foi formado, que está, está apto para atender a população, que vai decidir qual a medicação melhor para atender para o caso. Não sou eu. Eu atendo dos meus pacientes. Você tem que atender dos seus. Bianca, mas para esse caso, o que você usaria? Aí é outra questão. O que eu usaria, né? Mas isso não quer dizer que você tem que ser a mesma coisa que você. Agora, é importante você conhecer as medicações. É importante. Sem isso, fica muito mais difícil de ter opções. E a vida é importante ter opções, não é mesmo? Então, espectro idêntico da amoxicilina, a gente tem um espectro idêntico à ampicilina. Então, se a pessoa tiver alergia à ampicilina, ela vai ter amoxicilina? Provavelmente sim. Se ela não tem ainda, é porque ainda não foi sensibilizada. Mas se a pessoa fala para você que tem alergia à penicilina, provavelmente ela vai desencadear também uma alergia à amoxicilina. Então, deve evitar usar essas medicações nesses pacientes, tá? Mas eu perguntei para ele usou já e falou que não tem alergia. Mas você vai tentar a sorte sabendo que ele já tem da outra medicação? Que é da mesma família? Não, gente, existem muitos medicamentos no mundo, muitos antibióticos no mundo, não precisa fazer da mesma família. Faz de família diferente. No Brasil, só via oral, né? Então, existe fora, sem ser via oral, mas no Brasil é via oral. Mas após uma extração, pode fazer bochecho com clorexidina 0,12% ou só em problemas periodontais? Boa pergunta, Eduarda. Eduarda, eu não recomendo fazer bochecho no pós-operatório para o paciente, tá? Por quê? Quando você faz bochecho, você pode soltar o coágulo que está lá fechando o tecido, né? Como se fosse um curativo natural. Então, os 3 primeiros dias é fundamental o paciente não mexer na região da cirurgia e não fazer bochecho. O que ele pode fazer, por exemplo, é embeber uma gaze em solução, como por exemplo a clorexidina, e passar limpando superficialmente o local, não lá dentro, mas superficialmente, bochecha, lateral, porque às vezes o paciente fica com um pouco de medo de escovar os dentes. Eu sempre falo, vai escovar o dente, tem que escovar o dente, porque se não escovar o dente é pior, né? Mas tem paciente que tem medo, então ele pode fazer essa limpeza, essa asepsia com gás, mas bochecho não nos primeiros dias, tá? Eu não aconselho. O que você pode fazer? Por exemplo, o paciente veio remover os pontos. Ali já está tudo organizado. Então você pode fazer bochecho. Às vezes, ainda tem algumas regiões que está em cicatrização de segunda intenção. O paciente não sente dor. Ou está um pouquinho dolorido. Você passa a clorexidina após a remoção dos pontos. Ele vai ajudar a dar asepsia no local por 7 dias. E aí depois o paciente retorna às suas atividades normais, né? Então, eu não aconselho, tá? Tem gente que aconselha fazer bochecho, fazer irrigação. Sim, eu já vi pessoas falando até para fazer irrigação com soro. Não vejo necessidade. Se você fez uma sutura bem oclusiva, fechou e estabilizou bem os tecidos, basta uma limpeza superficial, porque lá dentro está fechado, melhor coisa. Doutor, então não é indicado utilizar Clorex no pré-cirúrgico? Não. Sim, você fala por causa da concentração? Eu aconselharia você usar 2%. A maior concentração, ela é bactericida. Você não quer diminuir a quantidade de bactérias naquele momento? Então, concorda comigo que não dá para esperar a bactéria se reproduzir? Entendeu? Ela é bactericida em concentrações maiores. Então, é interessante você usar a 2%, que é aquela que a gente utiliza no ambiente cirúrgico, né? Você compra ela na dental, você não compra a clorexidina, você compra na farmácia, o paciente tem acesso fácil a ela. A clorexidina 2% não, a do clorexidina 2% você faz o uso dela na clínica, né? Então, se é em concentração maior, ela é mais efetiva, o ideal é você matar a bactéria naquele momento, não esperar ela se proliferar para depois matar, né? Então, o ideal é de 2%. A dose máxima da penicilina são 4 gramas o dia, tá? Eu vi uns papers da Organização Mundial da Saúde, parece que já tinha até aumentado, né? Porque vai aumentando, vai fortalecendo, vai aumentando aí essa concentração. Mas pode bochechar 2%? Pode, não tem problema nenhum.
Eu não gosto de bochechar, eu gosto de fazer a limpeza da mucosa do paciente. Então eu faço a limpeza epitelial e depois eu faço a limpeza oral interna, entendeu? Aí você faz a limpeza com gás mesmo, né? Você embebe em gás e faz a limpeza por dentro, para poder fazer a cirurgia com tranquilidade. Ativa contra bactérias Gram-Pos, né? Incluindo listeria, esses daí são os nomes das bactérias: Coccus, Gram-negativo, meningo, alguns bacilos, salmonelas, proteus. Existe uma escola, né, digamos assim, que primeiro acredita que o ideal é fazer uma cultura, que pode levar até 30 dias, para descobrir qual é a bactéria e depois você fazer o uso assertivo daquela medicação, né? Que seria o ideal. Seria ideal se o paciente continuasse bem nesses 30 dias. Nós estamos falando de uma infecção que pode se alastrar pelo rosto, dar fleimão, dar abscesso, né? Atingir as meninges. O paciente pode ter uma meningite bacteriana. Então, assim, não dá para esperar muito tempo, não. Ainda mais na boca, que é um foco de acesso que tem uma grande quantidade de bactérias bem virulentas, né? Eu tinha um professor de patologia que brincava que se você quisesse matar alguém, você poderia ou passar com o carro por cima, porque não seria preso, ou morder a pessoa, ela morreria de infecção. Ele era bem maquiavélico, né? Mas é verdade, a gente tem muita bactéria virulenta. Deixa eu ligar o ar aqui, gente, que hoje tá quente. Tá chovendo, mas tá quente. Então, a gente tem muita bactéria com alto índice de virulência na boca. Usos principais, cirurgias complexas. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia em que você prevê muitas etapas cirúrgicas, que você vai precisar fazer muito desgaste ósseo, vai se fazer muitos cortes naquele dente, ele tem muitas lacerações de raiz e vai gerar muito debris. Ou é um dente que já apresenta um certo grau de inflamação, né? Por exemplo, o paciente já teve um caso, um episódio de pericoronarite, tá? Então é interessante você passar uma amoxicilina pré-operatória, por exemplo. Se o paciente tem alguns problemas de saúde, diabético, passaria também no pós-operatório, porque a imunidade do paciente é um pouco mais comprometida, tá? Ou o paciente toma medicamentos que causam ressecamento da mucosa, ou o paciente tem algum problema de saúde, por exemplo, uma arritmia, que pode causar uma região de maior retenção ali no coração, que pode causar uma endocardite bacteriana. Então, nessas situações, você vai usar aí a medicação, tá? Pacientes que devem tomar o remédio até o final não podem ingerir bebida alcoólica. Por que não pode ingerir bebida alcoólica? A bebida alcoólica vai fazer com que o organismo aumente a diurese para poder eliminar a bebida alcoólica. E junto com ela vai a medicação. Com isso, você cria uma janela imunológica, que a gente chama de janela imunológica, ou seja, uma janela daquela medicação que as tomadas que você faz de 8 em 8 horas não vai suprir. O que acontece? Naquela janela, a quantidade de bactérias que sobreviver vai estar mais forte, mais resistente ao antibiótico. Talvez nas próximas tomadas elas morram. É o que a maioria das vezes acontece. Talvez não. E esse talvez não pode causar um problema maior. Eu tenho pacientes que, pelo fato de usar indiscriminadamente amoxicilina, tiveram infecções muito violentas na face por causa de uma infecção dentária, ou seja, a pessoa descobriu que a amoxicilina fazia parar a dor de dente. Na verdade, você diminui os sintomas porque você está matando aquele número de bactérias. Só que ele tomava 2, 3 amoxicilinas e depois seguia a vida. Outra vez, 2, 3 amoxicilinas e depois seguia a vida. Um belo dia, não fez mais efeito. Ele tomou uma cartela de amoxicilina, né? E ele continuava sentindo dor. Então, assim, aí o negócio ficou feio. Aí ele procurou o dentista. Né? E aí, o que aconteceu? Você acaba tendo que passar uma medicação muito mais forte ou diferente. No caso aí, eu optei por uma mais forte, né? Um clavulanato, amoxicilina com clavulina, a gente já vai falar sobre ele, para poder suprir o problema e também conseguir fazer a remoção da causa, claro. Evitar pacientes com distúrbios gástricos, porque ele vai ter que fazer várias tomadas durante o dia, normalmente são 3, pelo menos, né? E isso, claro, vai ter aí um desconforto gástrico. Não deve ser usado quem tem alergia à penicilina ou cefalosporina, já falei, né? Então aqui a posologia, amoxicilina 500 mg, tomar um comprimido de 8 a 8 horas por 7 dias.
Dose de ataque, 2 gramas. Então são 4 comprimidos de 500 miligramas, 1 hora antes da cirurgia. A dose de ataque você vai dar para pacientes que necessitam dessa profilaxia antibiótica. Quais são esses pacientes, Bianca? Já falei milhões de vezes em outras aulas, não vou falar de novo. Mas basicamente são pacientes que já apresentam algum comprometimento sistêmico. Ou problemas do coração, ou problemas renais, ou problemas em algum outro lugar. Tá? Então tem aqueles comprometimentos sistêmicos específicos, que aí você arritmia, né? Asma, né? Alguns problemas respiratórios graves, efizema pulmonar. Todos esses pacientes, né? Pacientes que têm imunidade baixa, por algum motivo, precisam dessa profilaxia. Então, a penicilina semissintética, que é a amoxicilina com ácido clavulânico, tá? Por que ela é mais forte? Existem bactérias que, como especialização, o que elas fizeram? O antibiótico, ele libera aquela enzima que destrói a camada celular da bactéria. O que ele fez? Ele criou uma substância que inibe a ação dessa enzima. Pronto. Acabou o problema dele. A membrana celular dele fica lá, a parede celular, né? A parede celular fica bonita, não tem problema nenhum com ela, e ele permanece vivo. O que o clavulanato faz? Né? Ele amplia o espectro, especialmente contra a influenza, Staphylococcus aureus, né, que é o que mais causa muitas infecções orais, né, Staphylococcus aureus, anaeróbicos, né, bactérias anaeróbicas e alguns bastonetes gram-negativos. Uso principal em cirurgias complexas, como eu falei, dose de ataque para pacientes que necessitam de profilaxia antibiótica e pacientes que já tiveram algum tipo de resistência à amoxicilina. Você pode usar. Em cirurgias em que o paciente apresenta uma reação infecciosa muito severa. Quando que acontece a reação de infecção? Você fala assim, não, esse paciente está sofrendo de infecção. 3 dias depois da cirurgia, o paciente apresenta edema, dor excessiva, febre. Não só local, pode ser no local, na região da cirurgia, como também sistêmico. Se for sistêmica, pior. Sistêmico quer dizer que o organismo dele está tendo problema como um todo. A bactéria já está circulando com a corrente sanguínea. Então, é interessante usar o ácido clavulânico com a amoxicilina. Pacientes devem tomar esse remédio até o final, não pode ingerir bebida alcoólica e ele tem um protocolo certinho de como você deve tomar, principalmente em relação ao desconforto gástrico, que é bem severo. Nesses, por exemplo, paciente que tem problema de gastrite, úlcera, não pode usar, porque ele queima mesmo. Ele pode interferir no anticoncepcional, tá? Vocês têm que avisar todas as mulheres. Avisem. Às vezes a pessoa, ai doutora, você fez uma cirurgia do cis, a pessoa volta 2 meses depois, ai doutora, você não sabe, fiquei grávida. Você queria? Não aconteceu. Aconteceu depois da cirurgia, né? Aí vai saber por quê, né? Então, sempre avisa a paciente, olha, toma cuidado, tá? Que pode ser que tenha interferência aí na quantidade de hormônio, né? E pode ser que venha aí um baby, uma cegonha bata na sua porta, tá bom? Não deve usar para quem tem alergia a penicilina, cefalosporinas, básico, né? Porque tem amoxicilina. E aqui tem o protocolo de como você deve fazer para passar para o paciente, para minimizar aí o problema de intolerância gastrointestinal, tá? Então ele tem que tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias e para minimizar, recomendo ele administrar no início de cada refeição. Então vai tomar o café da manhã, antes de tomar o café da manhã já toma o comprimido e aí depois toma o café da manhã. Isso costuma minimizar um pouco o problema. Essa forma de administração favorece a absorção do clavulin. Tá? O clavulin é o ácido clavulânico com a amoxicilina.